Então, ó, você passou para mim.
Recording in progress. São 8h em ponto. Vamos dar mais 2 minutinhos para a galera acabar de chegar. Já tem bastante gente, mas tem aquela galera que está se conectando e a gente já inicia. Ah, que legal, sala super cheia. Thaís, você está me ouvindo bem? Estou sim, professor. Contigo os times, tá? A hora que você quiser, você me dá o ok. E só alinha comigo, você quer dar umas palavrinhas iniciais, é isso? Bom, a princípio, eu já estou com todos da sala num grupo, né? Então, se eles tiverem alguma dúvida posterior à palestra, eu vou estar disponível para eles no grupo de WhatsApp que nós criamos. Mas é Tá bom. somente isso mesmo, tá? Eu vou ficar aqui para dar auxílio caso o senhor precise ou alguém tenha alguma dúvida. Perfeito, chamar muito no obrigado, chat, Thaís. tá? Eu vou dar só 2 minutinhos, então. Galera que está se conectando, eu vi que tem gente ali na fila do Zap, e a gente, no Zoom, e a gente inicia. Perfeito. Delícia essa sala cheia, adoro. Boa noite, boa noite. Estou vendo aqui mais boa noite aqui no chat. Opa! Boa noite, Bruna. Bruna Pazini. Marcelo Pereira. Tudo bom, Marcelo? Tudo ótimo. Para quem já chegou, a gente está dando só mais... Agora é 1 minutinho para quem está acabando de se conectar, está totalmente conectado, entrar na sala e a gente iniciar o nosso bate-papo. Estou ansioso aqui para falar do tema, vamos falar de melhoria de processo, vamos falar de otimização. Já vou botando meu slide, vou deixando tudo prontinho aqui enquanto a galera está acabando de chegar. Deixa eu compartilhar aqui. Opa!
Legal, bacana. Pessoal, são 8h05. Vamos dar início à nossa palestra, ao nosso bate-papo. Vamos falar um pouco sobre ferramentas de processos para otimização, né? Mais do que isso, eu quero bater um papo sobre as importâncias da otimização industrial. Por que isso é importante? Falar de alguns caminhos. A ideia é muito mostrar a importância, né, da gente ter um trabalho nas empresas voltado para solucionar problemas. Esse é bem o objetivo da noite de hoje. Deixa eu fazer meus testes técnicos aqui. Eu sempre gosto de fazer um teste técnico. Está todo mundo me ouvindo bem? Está tudo funcionando? Está vendo o meu slide? Está tudo certinho? Você está mandando um sinalzinho aí para mim saber que eu estou sendo bem ouvido? Assim, eu sou da Legal. Beleza. Obrigado, moçada. Vamos lá. Vamos começar. Parabéns a quem se dispôs, né? Plena segunda-feira à noite, se dedicar a assistir uma palestra, é porque realmente tem interesse no tema e está querendo mudar suas próprias carreiras, né? Espero que esse bate-papo venha a contribuir para isso. Para quem não me conhece, eu sou Marco Túlio, eu sou um profissional que tem mais ou menos, é duro dizer isso, que esconde a idade, né? Mas tem mais ou menos 30 anos de profissão, vocês podem ver que nos meus cabelos brancos, não dá para ver que eu não deixo essa prova do crime, né? A minha área de atuação, ela sempre foi processos industriais, eu sou um profissional de processos. Em formação, eu sou químico, eu tenho um mestrado na área ambiental, mas mais que minha formação acadêmica, a minha vida inteira eu tive dentro da área de processos industriais. Eu comecei em processos, e eu fiz a minha carreira, eu fui crescendo na área de processos industriais. Eu gerenciei fábrica voltada para sistemas de gestão da qualidade, sistemas integrados, gerenciei plantas industriais, mas o meu core business sempre foi processos industriais. Boa parte desse meu tempo dentro da indústria, eu em paralelo eu tive também dentro da universidade, como estou até hoje. Então, foi 30 anos de indústria, desses 30 anos de indústria, 15 deles eu tive na indústria e dando aula para pós-graduação, Lato Sensu, modelo MBA para o IPOG. Eu sou auditor líder na ISO 9001, na FSC 22000, e tenho alguns livros publicados que estão aqui embaixo, a maior parte deles voltado para sistemas de gestão, né, da qualidade ambiental, saúde e segurança ocupacional, auditoria de sistemas de gestão. Essa é a área que eu navego. Então, esse é o Marco Túlio, quem vai estar conversando com vocês hoje. Mas eu quero falar sobre indústria, eu quero falar sobre um pouco do nosso perfil dentro das empresas e como trabalhar isso em prol da melhoria contínua, em prol das otimizações de processo, né? Não é incomum a gente chegar numa indústria e o profissional falar assim, nossa, essa empresa aqui é cheia de problema, né? Aqui tem muito problema para resolver, a empresa que eu estou é uma loucura, chove problema todo dia, não sei o que eu faço. Vou contar um segredo para vocês, se vocês ainda não perceberam isso. Solucionar problema é uma ótima oportunidade de buscar melhoria para as empresas. E quem consegue encontrar melhoria para a empresa está se destacando como profissional. Problema toda a indústria vai ter, todo segmento vai ter, não só a indústria, o comércio, a prestação de serviço, qualquer segmento industrial, empresa de pequeno, médio porte, empresa familiar, grandes multinacionais, todas têm problemas. Problemas maiores, problemas menores, problemas diferentes, todas têm problemas. Agora, se você está cheio de problema, e você mudar o seu olhar sobre o problema e ver isso como uma oportunidade para a empresa, para você, já é meio caminho andado. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? A primeira dica, né, logo de saída, logo de entrada aqui, é o seguinte: está na empresa, não crie problemas, não é isso que eu estou dizendo. Mas se o problema cair na tua mesa, cair na tua frente, aprenda a gostar dos problemas. Problemas são importantes, matéria-prima para alavancar a melhoria contínua e, por tabela, para alavancar sua carreira. Eu vou explicar isso melhor para vocês antes da gente entrar propriamente nas ferramentas, né? Eu vou falar uma coisa muito óbvia agora. Empresas, no geral, elas procuram por profissionais que sejam proativos, capazes de identificar oportunidades de melhoria e propor solução para os problemas.
Às vezes, na empresa tem um monte de gente que sabe apontar problema, que sabe criticar, que sabe apontar o problema, isso aqui está errado, mas aqueles profissionais que são capazes de ver uma situação e propor a melhoria, esses são poucos. E esses são valorizados, que são esses que fazem as empresas crescerem. Então, tenha isso em mente. E o que isso tem a ver com a minha carreira profissional? Tudo, tudo. Eu faço questão de explicar para vocês, contando uma coisa, sinceramente, que é muito óbvia, mas que muita gente não percebeu. Tem um áudio ligado, acho que não sei de onde. Ficou mudo, professor. Seu áudio fechou, professor. Pronto, acho que agora foi. Quando você vai trabalhar numa indústria, quando você vai trabalhar numa empresa privada, às vezes o profissional chega lá e fala assim, pô, eu sou engenheiro, ou eu sou químico, ou eu sou não sei o quê, eu quero ganhar o piso. Eu já ouvi isso demais, principalmente em entrevista informada. Eu quero ganhar o piso, eu sou engenheiro, eu quero o piso. Deixa eu contar uma coisa para vocês, que é óbvia. As empresas, elas não te contratam por ser engenheiro, por ser químico. Claro, vai olhar o teu currículo, a tua capacitação e vai te dar essa vaga. Mas quando ela te contrata, você vai estar assumindo uma vaga dentro daquela empresa. Pode ser de analista, pode ser de supervisor, pode ser de auxiliar, pode ser de gerente, pode ser de diretor. E os cargos e as funções das empresas, na maioria das vezes, são desenhados para esses cargos. Então, quando o cara vai assim para a empresa, eu quero ganhar o piso. Então, eu vou dizer uma coisa muito óbvia, presta muita atenção nisso. Você vale o resultado que você gera para as empresas. A empresa, vou pagar isso para o cara, porque o cara tem esse diploma, então o piso é esse, é isso que eu vou pagar, vou moldar a minha empresa assim. As empresas até vão ter contratado alguns engenheiros, vão ter que pagar o piso por uma questão de atender conselhos, questões legais e tal, mas na maioria dos casos, você vale o resultado que você dá. E aí eu vou te dizer outra coisa, não se limite ao piso, você pode ganhar muito mais que isso. Você pode chegar numa empresa ganhando menos, o cara não quis nem pagar o piso, não me contratou como engenheiro, me contratou aqui como auxiliar. Mas se você der resultado, você vai crescer nessa empresa e muito provavelmente você vai ganhar muito mais que o piso. Então, não seja o profissional do piso. O piso é o mínimo da tua categoria, mas o céu é o limite. E as empresas contratam e vão te pagar pelo quê? Pelo resultado que você der. Então, se você conseguir entender isso de uma maneira clara, isso pode mudar a sua forma de encarar as empresas e de encarar a sua carreira. Você não tem que entrar numa empresa para ganhar o mínimo, o piso. Você tem que ser o cara que a empresa olha para você e fala, eu quero esse profissional trabalhando comigo. Pô, o que eu vou fazer com esse cara? Esse é o cara que tem responsabilidade, que dá resultado. Esse é o cara que eu vou promover. Esse é o cara que eu vou dar um cargo. Agora, isso vem de graça? Não vem. O que as empresas querem? O que elas procuram? Aí eu volto na fala anterior. Quem sabe resolver problemas. Ela vai procurar quem sabe resolver problemas. Eu já vi gente que não tinha formação acadêmica, ter salários mais altos e ser mais estratégico para a empresa que gente pós-graduada. Não que a pós não seja importante, claro que ela te catalisa, mas o que é esse fenômeno? Não adianta o cara pós-graduado que não dá resultado e o cara sem formação que dá. A empresa vai atrás de quem dá resultado. Se você tem uma boa formação acadêmica, uma boa bagagem, você está na frente, mas você tem que botar em prática e dar resultado para as empresas. Primeiro desafio, eu não sei esse cara aqui desse slide, eu também vejo muito na empresa. Se entrar na empresa, as pessoas não querem mudar suas rotinas, né? Está lá o navio afundando, está lá o Titanic afundando e está lá, não, mas a gente sempre fez assim. Cara, não dá para fazer melhor? Vocês estão errando, vocês estão fazendo mal, façam melhor, dê mais resultado. Então, aprendam a gerar resultados. O que vai alavancar sua carreira é dar resultado para as empresas. Como é que eu dou resultado? Palavra-chave aqui é otimização. Otimizar. O que é otimizar? Vem da palavra ótimo, né? Quero fazer uma coisa ótima, eu quero melhorar. Eu faço de um jeito hoje, mas eu quero fazer melhor amanhã. Eu quero otimizar processo. Vou mostrar para vocês um tripé aqui, o tripé de otimização. 3 pontos-chave que a gente otimiza. Produtividade, rendimento e qualidade. É os 3 pontos-chave que a gente trabalha para buscar otimização de processo. Eu posso buscar otimizar uma empresa, melhorar uma empresa, aumentando produtividade, ou seja, eu vou produzir mais no mesmo tempo. Vou fazer melhor uso dos recursos que ela tem, energia, água, mão de obra, máquina, equipamento, vou fazer um melhor uso dos recursos. Vou reduzir tempo,
vou melhorar o uso da mão de obra, vou usar melhor as utilidades, né? Eu vou otimizar o uso das utilidades, vou usar melhor o potencial dos equipamentos, né? Eu uso na capacidade abaixo do nominal, vou chegar no nominal, vou passar do nominal. Eu posso otimizar também melhorando o rendimento das empresas. Nesse caso, eu vou diminuir desperdício. Rendimento é, uma formulação tem que dar tantos quilos. Está dando abaixo? Está desperdiçando? Está perdendo material? Será que eu consigo melhorar? Cada quilo que eu consigo produzir a mais, que eu estou deixando de perder, vai gerar mais produto, vai gerar mais renda para a empresa. Então, onde que eu vou ganhar aqui em rendimento? Economizando matéria-prima, fazendo melhor uso, ou de embalagens, ou da própria energia da empresa. E outra forma de otimizar, evidentemente, é trabalhar a questão da gestão da qualidade. Aumentar a satisfação de cliente, diminuindo falhas, diminuindo defeitos, sejam falhas internas, sejam falhas externas. Onde que eu otimizo, né? Eu gosto muito de enxergar as coisas de uma forma gráfica, porque isso ajuda a gente a ter uma visão do todo, né? Imagina a empresa que vocês trabalham. Ela pode trabalhar 1, 2 ou 3 turnos. Como cada turno é 8 horas, né? 3 vezes 8, 24, a gente vai trabalhar normalmente até 3 turnos. Alguns segmentos trabalham turno de 6 horas, acabam fazendo mais turnos, mas o normal é você trabalhar turnos de 8 horas até 3 turnos. O que define isso? O uso de 1, 2 ou 3 turnos? Sua capacidade de absorver o produto que você fabrica, tua força de venda. Se você tem venda para ocupar 3 turnos, você ocupa 3 turnos. Se você não tem, você ocupa 2 ou 1. Eu já trabalhei em empresa que era sazonal. Então, tinha épocas do ano que a gente sabia que ia vender muito, ia ter pico de venda, meses tal e tal, já se prepara para contratar e ter 3 turnos. Não, mês tal não. Mês tal é final de ano, é não sei o quê, a venda cai para esse segmento. Então, a gente vai diminuir, vai ficar um turno só para atender as demandas. Então, é isso. Mas o tempo que você tem, a disponibilidade que você tem de produção é isso, aquilo que está programado naquele mês de hora-máquina para você. A gente vai trabalhar o quê? 1, 2 ou 3 turnos. Então, se baseia por aí. Vamos supor que a nossa empresa aqui está full, ela está trabalhando já 3 turnos. Desse total de hora que você tem, não é tudo hora produzindo. Uma parte disso é hora ocupada, aquilo que está planejado você produzir, né, baseado na sua capacidade nominal, produtividade estimada das máquinas, etc. Mas desse teu tempo também tem as horas planejadas, né? Você vai ter aquele tempo que você vai estar parando. Do tempo planejado para ocupar, você tem a ocupação real, é o tempo que realmente usou. Realmente estou produzindo, a máquina está ali, né? Está torando, está fazendo produto e tal, mas dentro dessa produção, normalmente tem também ineficiências. Tem ineficiências. É para rodar tantos packs por minuto, mas não está rodando naquela velocidade, tem uma ineficiência. Já nas horas paradas, você tem paradas para setup, troca de peça, troca de máquina, troca de bobina, você tem paradas, muitas vezes, para limpeza e higienização, e você tem paradas para as manutenções planejadas. Claro que eu estou falando aqui de uma forma muito genérica, né? Isso vai variar de segmento para segmento. Da manutenção, você vai ter aquela que é corretiva, quebrou, você foi lá e conserta. Tem a preventiva, que você já se planejou para fazer aquela manutenção, e tem a preditiva, que tu vai lá, olha, vê se está bom ainda, se dá para continuar rodando, mas se já planejou a parada também. Então, a preventiva e a preditiva são planejadas, bem planejadas. Já a corretiva eu joguei ali dentro, mas ela não é muito planejada, não. Ela aconteceu, tu tem que parar. Mas você já estima, você já sabe que vai ter aquela parada, você já pode estimar com base no ano anterior, o tempo que você vai gastar com horas paradas, né? Da tua ocupação real, você vai trabalhar qualidade, produção dentro daquele período e rendimento. Onde que eu começo? Eu começo pelo óbvio. Se eu quero otimizar uma linha industrial, o que me chama a atenção? As ineficiências da minha produção diária, semanal, anual, eu vou para lá. Aí vale a pena já uma ferramenta da qualidade, vou jogar um Pareto, eu vou ver quais são os meus motivos principais de ineficiência, vou trabalhar os principais motivos que estão gerando ineficiência e vou focar isso daqui, né? Reduzir gargalo, melhorar layout, melhorar capacidade, melhor capacitar a mão de obra, para a mão de obra gerar menos erros. Eu vou melhorar procedimentos operacionais para que as pessoas consigam fazer melhor seus processos. Vou trabalhar dessa maneira. Quando eu fizer isso, o que acontece? Opa, diminuir a ineficiência. Olha lá, vou fazer de novo.
diminuir a ineficiência. Quando eu diminuir a ineficiência, automaticamente, óbvio, a minha ocupação real aumentou. Então, se eu faço 10 PECs por minuto e agora eu tenho 1 hora a mais, eu vou fazer mais PECs naquele tempo. Eu vou ganhar produtividade, eu vou produzir mais, eu vou fazer mais produto. É óbvio que a empresa vai perceber isso na hora, vai falar, opa, a nossa linha industrial está produzindo mais. Então, aqui é o mais óbvio, eu vou diminuir as ineficiências da minha linha industrial. Mas eu não paro por aqui. Acabou minha possibilidade de otimizar processo? Claro que não. Tem isso aqui tudo ainda. Ó. Ah, mas a parada já é planejada. Volta lá no Titanic afundando. Ah, mas sempre foi assim, né? A gente sempre fez desse jeito, mas não dá para fazer de outro. E aí você vai começar a trabalhar as suas horas associadas a paradas planejadas. Por exemplo, setup de máquina. Eu vou trabalhar ciclos inteligentes. Por exemplo, uma fábrica de gelatina. Eu vou botar as gelatinas agora em ordem. Da cor mais clarinha, com menos aroma, para a cor mais escura e com mais aroma. Eu deixo de fazer algumas limpezas. Eu consigo passando de uma para outra. Opa, isso aí é legal. Eu consigo fazer programação de paradas de produção de uma forma inteligente. Eu posso usar métodos de troca rápida. Eu posso usar um POCAIOQ para evitar erros. Eu começo a ter setups que funcionam mais rápido. Ah, minha troca de bobina leva 20 minutos. 20? Vamos trabalhar para 18? Pô, tu só ganhou 2 minutos. Cara, esses 2 minutos é 10% do teu tempo de perda de setup de troca de bobina. Olha isso no ano, isso vai dar horas. Então, você começa a trabalhar, você começa a otimizar seus processos, você começa a buscar formas de melhorar seus setups. Você começa, para as empresas que têm atividades de higienização, né, indústria alimentícia, indústria de bebida, indústria de cerveja, indústria de farmaco, né? Às vezes o tempo de limpeza e higienização é enorme. Aí ela trabalha com o mesmo método de limpeza e higienização há 10 anos. Cara, nos últimos 10 anos surgiu um monte de equipamento, método, produto para higienização muito melhor. Ah, vou trabalhar com a bomba pressurizada, vou trabalhar com gerador de espuma, vou usar um detergente que é mais eficaz. A minha limpeza levava 1h30. Pô, agora ela caiu para 1 hora. Meu, tu ganha 1 hora, meia hora por dia, meia hora por limpeza. Olha o impacto disso. Mas tem que estar com a cabeça de querer mudar as rotinas, querer estudar os processos e melhorar esses processos. Então, você veja, né? Otimização, ela parte muito da vibe nossa, né? Então, a palavra, eu não gosto de ficar usando palavra em inglês, não, mas essa é perfeita, é o tal do mindset, né? Como é que eu vejo uma linha industrial, como é que eu tenho que olhar para ela? Então, é mudar esse tal desse mindset, a sua postura, a sua forma de enxergar, o teu compromisso em ver que tudo pode ser feito de uma forma melhor. Essa é a ideia da otimização. Manutenção corretiva. Eu posso aumentar a eficácia das manutenções, time mais preparados. Aqui está muito ligado a TPM, né? A manutenção, a gente avalia normalmente 2 indicadores. Tempo de manutenção, quanto tempo você leva para fazer a manutenção? Meia hora, 40 minutos? Você começa a calcular esse tempo médio. Aí você vai ter o tempo médio de manutenção. Eu quero o tempo médio, quero diminuir o tempo médio. Quanto mais eficaz a manutenção, melhor. Tipo o pit stop de carro na corrida, né? E eu quero também, isso eu quero diminuir, o tempo de manutenção. Ao mesmo tempo, eu quero que aumente o tempo entre manutenções, ou seja, repetição de falhas. Quebrou? Agora só quebrou de novo 2 dias depois. Eu quero melhorar isso. Esse conserto tem que ser do jeito que leve 5 dias para quebrar de novo, no mínimo. Eu vou melhorar a peça, vou melhorar a manutenção, vou capacitar o mecânico e tal, mas eu vou melhorar as ações corretivas. Mesma coisa as preditivas e as preventivas, né? Eu vou reduzir os tempos de manutenção, aumentar a eficácia para evitar reincidência de falhas, então aí vai no mesmo caminho. Você vai trabalhando isso, você vê que só nessa conversa aqui, né, já saiu um monte de lugar que a gente pode estar trabalhando. E aí o que acontece? Opa, ó, de novo, ó, diminuir agora as paradas planejadas. Eu tinha diminuído ineficiência, agora eu diminui paradas planejadas. Meu tempo real, caraca, aumentou um monte. Nossa, meu tempo real aumentou um monte. Então, o tempo que eu tinha para produzir aumentou. Eu continuo com um turno, mas eu estou produzindo muito mais. E aí eu evito. Agora eu vou trabalhar dentro desse tema. Evitar perdas, desperdícios de matéria-prima, embalagem, trabalhar toda a questão de rendimento. Vou trabalhar a regulagem de máquinas, melhoria nos controles operacionais, controle estatístico de processo, cartas gráficas, sistemas à prova de erro, POCAIOQs,
automação industrial, vou melhorar minha produtividade. Eu fazia 10 packs por minuto, eu quero fazer 12, quero aumentar. Ao mesmo tempo que eu já vou falar de qualidade mais para frente, a gente vai tentar melhorar também a qualidade dentro das empresas. Bom, olhando para isso tudo que a gente falou, eu tinha uma ocupação real, vamos supor que fosse um turno, que eu estava trabalhando 8 horas por turno. Eu tenho 8 horas por turno, em 8 horas eu estivesse fazendo 6 toneladas. Pô, beleza, eu tenho 8 horas fazendo 6 toneladas. 6 toneladas no turno. Só que eu consegui reduzir as ineficiências e otimização das paradas, com melhoria do tempo de uso. Então, eu ainda tenho um turno. Mas como eu tirei aquelas ineficiências, o meu um turno, em termos de horas disponíveis para produzir, aumenta. Opa, consegui fazer 4 toneladas a mais. Eu continuei com um turno, mas eu tinha muita ineficiência, eu tinha muita parada, eu tirei essas ineficiências de paradas. Então, mesmo naquele um turno, sobrou mais tempo para produzir, estou fazendo aqui 4 toneladas a mais. Só que dentro desse tempo, eu estava fazendo essas, agora 10 toneladas, considerando o quê? Que eu faço, sei lá, X packs por minuto. E se eu trabalhar para aumentar o número de embalagens, de produtos por minuto que eu estou fazendo, eu posso ganhar ainda mais. Por exemplo, ó, eu estou fazendo 1,25 toneladas por hora aqui no meu equipamento. Comecei a trabalhar a otimização de processo, regulagem de equipamento, menos intervenção, carta CEP, etc. e tal. Agora eu estou fazendo 1,5 toneladas por hora. Pô, legal, hein? Então, antes eu estou trabalhando 10 toneladas por hora. Agora eu estou fazendo 12 toneladas em 8 horas. Significa o quê? Que antes, eu tinha 6 turnos, eu tinha 6 toneladas por turno, né, que é o que eu estava fazendo lá no começo, antes de otimizar, e agora eu fui para 12 toneladas por turno. Nessa brincadeira, eu dobrei minha produção. Aqui tem outro ganho, tá? Vamos supor que depois dessa otimização eu tivesse que abrir mais um turno de trabalho, por uma questão de pico de produção, eu não vou precisar abrir. Então, com aquela mesma mão de obra contratada, máquina, equipamento, conta de energia, não sei o quê, eu consigo fazer o dobro da minha produção. Cara, o que eu estou falando não é utópico. Eu vi isso acontecer muitas vezes dentro de linhas industriais. Como? Primeiro, virando a chavinha, né, do mindset, começando a enxergar que há oportunidades de melhoria. Segundo, usando ferramentas apropriadas para melhorar o processo. A técnica. A gente vai falar um pouquinho da técnica. Até agora, o que eu disse para vocês é o seguinte. Você tem uma empresa, a empresa tem um problema, você tem que buscar a solução. Como eu conecto essas duas coisas, a solução ao problema? Os imediatistas vão falar assim, pô, vai lá, dá a solução e pau e bola. Quem tem anos de empresa sabe que não é assim. Tem um caminho a ser percorrido. Vamos falar desse caminho aí. Tem um passo a passo na direção da solução definitiva. Você tem um problema lá na frente, você tem que encontrar uma solução. Primeira coisa que você vai fazer. Vou buscar ideias para isso e tal. É aceitar que você tem um problema. Ah, Marcos, você está de gozação comigo. É aceitar que tem um problema. Claro, é a história lá do Titanic afundando. O problema, às vezes, está na tua cara há anos e a empresa acha que é normal. Ah, não, aqui, esse produto aqui, a gente faz o wafer na linha, pede 6% de bolinha, a bolinha é a rebarba do wafer que vai fazendo. Qual é a tua perda? 5%. É mesmo isso tudo? Não, é normal 5%. É mesmo, é normal. Então, às vezes a empresa tem aquela perda que está acontecendo lá, ela passa a admitir aquilo como normal. Até o dia que vem um concorrente com um produto muito mais competitivo e ela diz assim, mas como é que ele consegue fazer nesse preço? Porque ele diminuiu perdas que tu achava normal. Então, a primeira coisa que a gente faz é aceitar os problemas. Você tem um desperdício, tem uma perda, você tem um setup, isso aí pode ser melhorado. Aí você vai coletar informações. Deixa eu pegar informação sobre esse problema que a gente identificou. Trabalhando sempre com números, fatos e dados, informações. Aí você pode usar uma ferramenta, checklist para coleta de dados. Sempre buscando causa raiz. Aí você pode usar um Ishikawa, vou atrás da causa raiz, vou investigar a causa, vou fazer brainstorming. Tem técnica para investigação, a gente vai falar disso, vamos fazer isso baseado no PDCA e usando as tradicionais, clássicas ferramentas da qualidade. Por que se chama buscar a causa raiz? Porque, às vezes, o problema não é aquele que está óbvio na tua cara. Às vezes, o problema ele está lá na raiz, ele está para trás. Pô, mas por que isso acontece? Por que meu carro não liga? Porque não deu a marcha.
não ligou aqui. Mas não ligou por quê? Porque a bateria riou. Mas riou por quê? Porque eu esqueci a luz do carro ligada. Mas esqueci ligado por quê? Não, porque era de dia. Eu estava com pressa, saí do carro e deixei ligado. Então a causa está lá atrás, o carro não tem problema nenhum. Tu que esqueceu a bateria ligada, agora você vai ter que dar um jeito de recarregar aí para tu ir embora. Então, você vai sempre na causa raiz, né? Sempre que você acha a causa de um problema, você vai propor uma solução, não existe uma solução. Existem várias soluções. As melhores soluções dependem da competência e criatividade das equipes. Quanto mais competente, quanto mais criativa a equipe, melhores soluções ela vai tirar. Por isso, vem as técnicas apropriadas para análise e solução de problemas. Uma vez que você achou soluções, agora eu tenho a solução, é essa. Calma, você tem que fazer acordo, porque numa indústria, numa empresa, no comércio, na prestação de serviço, um problema, muitas vezes, não aflige, não afeta uma única área. Muitas vezes afeta várias áreas. Então, você vai ter que negociar com outras áreas, usar poder de influência. A minha solução é ótima, mas é aqui na área industrial, mas atrapalha o PCP. PCP é mudar a programação de produção e tal, vai melhorar meu setup, mas depende do PCP. E o PCP tem os problemas dele. Não, mas eu dependo do que vem do comercial para poder programar a produção. Cara, é negociar. Vamos ver como é que eu te atendo de um jeito legal, que seja bom para o industrial e seja bom para a indústria. Então, solução de problema passa também por negociação e influência sobre outras áreas. Aí sim, chegamos na conclusão, chegamos no que vai fazer, é montar plano. Aí vem 5W2H, outra ferramenta da qualidade muito útil agora, 5W2H, básica, né? O que eu vou fazer, por que eu vou fazer, como eu vou fazer, quem vai fazer, quanto vai custar, te monta o plano de ação, sempre voltado, quem toma a decisão para cada uma das ações tem que ter outorgado esse poder de decisão e tem que ter recurso para a ação. Isso também vejo demais na empresa, monta um plano de ação lindo no papel, nossa, que plano de ação legal, aí não dá recursos, não foi negociado recurso. Esse plano de ação aí, é porque depende da aprovação. Cara, para você botar como ação, tem que ter negociado recurso com o chefe, com o diretor, com quem for. Plano de ação não é um negócio bonito na planilha de Excel para mostrar para o auditor. Plano de ação é um negócio que tem que ir para ação. Então, só bota lá quando você negociou que aquilo de fato vai acontecer. E aí, sim, você parte para as ações e chega na solução de problema. Marco, tu burocratizou muito o caminho. Passa por esse caminho, que isso aqui é o caminho de sucesso. Lembra que você vai ter que olhar para todos esses detalhes. Pulou um passinho na escadinha, talvez você não consiga, talvez você tenha uma ideia ótima e não consiga botar ela em prática. E cada vez que tu faz isso, tu vai aprendendo, tu vai criando caminhos mais rápidos. É uma curva de aprendizagem, né? Uma curva natural de aprendizagem. Bom, espero que até aqui, no nosso bate-papo, vocês já tenham percebido que solucionar problemas é otimizar resultados, é ganhar dinheiro para os negócios, é ganhar dinheiro para as empresas, né? Mas a grande pergunta, da onde eu tiro as otimizações? Onde está o foco? Onde que eu acho oportunidades, né? Eu vou falar para vocês das oportunidades óbvias, as oportunidades clássicas, que já estão bem estudadas, né? Superprodução, tempo de espera, transporte, processamento, inventário, perda por movimento e defeitos. São as 7 perdas clássicas que a gente vai encontrar nas indústrias. Vamos dar uma passada rapidinho por cada uma delas. Superprodução. O que é isso? É quando são produzidos numa empresa mais item que a demanda exige. Ela faz a produção está indo bem. Quanto que é a tua venda? É 100 toneladas. Quanto você fez? 200. Produziu, mas por que você produziu a mais? Não, a produção estava indo bem, tinha matéria-prima, foi lá. Bom, quando você faz muita produção, o que você pode perder? Você pode perder lucro, você não vai vender aquilo naquele momento, ficou com o estoque parado. Você pode perder espaço de estoque sendo vendido a muito longo prazo. Se for produto perecível, você pode perder o produto vai perdendo shelf life. Nesse caso, o principal erro que nos leva a essa perda é planejamento. Planejou mal. Aí lembra, planejar é usar da melhor forma o recurso. Mão de obra, tempo, usar da melhor forma. Como resultado, a maneira mais adequada de reduzir esse tipo de perda é eliminar a superprodução, é adequar planejamento às suas demandas. Então, isso aqui é bem típico de PCP, né? Ele vai estudar bem a demanda, quanto que é cada mês, quanto está estimado de venda, quanto já tem estoque, quanto falta para produzir, quanto se espera de venda, para tentar trabalhar o mais just in time possível, né? Eu vou produzindo e vou vendendo.
Segunda grande perda, chamado tempo de espera. O que é tempo de espera? Ocorre nos casos que há excesso de tempo despendido entre uma etapa e outra. O processo tem várias etapas, entre eles, ficou muito tempo esperando uma análise, esperando um resultado, esperando uma decisão. Com isso, alguns produtos ficam em espera para serem finalizados. De uma forma bem genérica, perda de espera é causada por grandes gaps entre processos e é uma das que mais causa impactos em termos de desperdício, especialmente tempo, né? Tempo de produção. Pode ser remediado a partir da busca do equilíbrio em cada etapa de processo, em cada operação unitária. É a chamada análise de gargalos. A gente analisa todo o processo, produtividade de cada etapa, a gente vai redimensionando essas etapas para que todas sejam o mais proporcional possível. Tipo, não adianta você ter um reator fazendo uma mistura de xarope enorme, mas depois, quando você chega lá na envasadora da fábrica de refrigerante, você não tem envasadora suficiente. Não adianta, você tem que fazer a mesma proporção, né? Ah, não, eu tenho uma envasadora ótima, mas eu não tenho como paletizar o que ela está fazendo, vou ter que trabalhar na velocidade mais baixa. Não adianta. Outra perda clássica é chamada perda de transporte. Acontece quando produtos são transportados ou de maneira não programada, fazendo uma movimentação que não era esperada, ou movimentando de uma forma desnecessária. Estava numa empresa esses dias, eles ficaram sem galpão, alugaram um galpão intermediário do outro lado da cidade. Aí levava matéria-prima para lá, trazia de volta, sobrava, levava de volta. Falei, cara, vocês estão ficando loucos, bota isso na ponta do lápis. Mais fácil montar um galpão aqui do que fazer essa loucura. Então, esse tipo de loucura, né? Movimentações que não precisam. Ou a partir de sistemas que já foram planejados de uma forma ruim, né? Para eliminar desperdício por perda de transporte, o que a gente faz? Aqui é bem típico da logística, né? Trabalhos de logística inteligente. Pensar rotas, pensar movimentações, não só de produto acabado, mas de matéria-prima também. Então, eu começo a pensar toda essa estrutura. Em caso de movimentação dentro da própria empresa, também se deve levar em conta as melhorias de layout. A gente vai falar mais um pouquinho disso mais à frente, né? Mas perda de movimentação não é só fora da empresa, pode acontecer também dentro da própria organização. Outra perda clássica, excesso de processamento. Mas o que é excesso de processamento? Quando você tem operações unitárias que são desnecessárias no processo industrial. Acontece quando o processo contém etapas que não seriam necessárias, as quais poderiam ser eliminadas sem que houvesse comprometimento do produto. Posso tirar essa etapa e não vai me afetar em nada. Ah, eu compro uma caixa que já vem com a marcação, eu posso tirar uma etapa de etiquetagem. Você começa a pensar maneiras de tirar etapas do teu processo. Em geral, perdas de processamento estão relacionados a equívocos de projeto. Processos industriais que foram planejados de uma forma ruim, dimensionados de uma forma ruim, com excesso de operação. Para combater perda de processo, se aprofunda a análise sobre os processos, para chegar a um melhor entendimento das demandas, trabalhar a otimização em cima das necessidades reais. E aqui, ó, a oportunidade, não é só processo industrial, não. Também processos administrativos. Às vezes, a maneira como o RH controla, contrata é muito burocrático, faz isso, faz aquilo, volta na outra área, faz de novo, maneira como tirar nota fiscal, maneira como programa um PCP. Então, as oportunidades de processo não é só para processo industrial, é também para processos administrativos. Outra perda clássica é perda por inventário. Isso aqui é típico, a pessoa que trabalha em expedição, né, almoxarifado. Ela ocorre quando há acúmulo de estoque de materiais e produtos, gerando gastos desnecessários com insumos, produções e espaço físico. Ou quando você compra matéria-prima demais que você não vai usar, ou quando você produz demais que não vai usar. Está lá ligado ao superprocessamento, né? Nesse caso, é comum que haja perda por resultado de erro de cálculo de insumo desequilibrado em relação à demanda de produção. Um planejamento, também vai para PCP de novo, um planejamento mais preciso, bem como eliminação de estoque obsoleto, são formas de solucionar. Sempre lembre do seguinte, estoque parado é dinheiro parado. Ou tu está pagando juros para o banco daquele estoque que está lá, ou tu está deixando de captar e usar melhor aquele recurso em outras atividades. Agora, se esse estoque é de produto perecível, aí a empresa está mais ferrada ainda, porque além de tudo aquilo está degradando, está se perdendo. Cada dia que passa ele está menos apropriado, né?
alimentos, farmacêuticos, tudo que é produto perecível, ou mesmo produto que não é perecível, tipo setor de eletrônicos ou setor de moda, está lá tudo parado. Mas aí você tem um modelo de uma calça jeans lá, só que aquela calça jeans saiu, não é mais o que está vendendo, você tem um estoque gigante. Então, também vai acabar levando perdas lá na frente por encalhe de produto, né? Perda por movimento. Essa aqui é a que a figura ilustra melhor, é o cachorrinho correndo atrás do próprio rabo, né? Ele corre, corre, corre e não sai do lugar. E tem empresa que faz isso. São movimentações desnecessárias dos colaboradores nos processos. Frequentemente, a perda de movimento é gerada por erros na orientação e execução de uma tarefa, má distribuição das tarefas ou falta de mapeamento. Aqui é bem trabalho de métodos e processos, né? Como é que faz, onde está guardado o que é daquele equipamento, se precisa fazer uma medição, o instrumento fica perto de você. 5S aqui é ótimo para resolver perda por movimento. Para solucionar esse tipo de perda, é necessário planejar um roteiro adequado e lógico de trabalho, de operação, determinar o tempo médio e execução de cada etapa, métodos e tempos, e excluir passos desnecessários, que é aquela perda lá de otimizações por excesso de atividades, de operações unitárias, né? Percebam que essas perdas se encostam, uma reflete na outra, né? A última perda que eu quero falar, clássica, perda por defeito. O que é perda por defeito? É quando o produto está fora dos padrões necessários para venda, está fora da especificação. Assim, a consequência final é o desperdício de recursos financeiros, perdas pelos custos de não qualidade, em geral, deriva de equipamento, mão de obra ou matéria-prima ruim. Normalmente deriva daí. Isso tudo que a gente falou é dinheiro para a empresa. Então, esse iceberg aqui é o iceberg da grana, né? O que a empresa vê das perdas? Vê o que está em cima. Isso aqui ela enxerga facilmente. Por causa de problema, ela teve que dar desconto para o cliente, gerou sucata, gerou rejeição de produto, gerou retrabalho, foi penalizado pelo cliente, pagou indenização. Isso aqui é óbvio, isso aqui a empresa está vendo, está na cara dela, ela está enxergando. Mas é a ponta do iceberg, né? Aqui escondido tem um monte de perda financeira também que é gerada em consequência. Tem que fazer mais visita técnica, pagar avião, estadia, hotel para o técnico ir lá para resolver um problema, aumentar setup de máquina, ter desgaste com o cliente, custo logística reversa, retrabalho administrativo, nota fiscal que volta, não sei o quê, perda de mercadoria, perda de venda, hora extra para produzir um produto que deu errado, excesso de inventário, produto parado, juros pagos para banco, entrega parcial do lote, porque não conseguiu entregar tudo e não vai faturar. Então, tem um monte de perda que está aqui associado, né? Para isso tudo que a gente falou, se aplica o quê? Princípios básicos de qualidade para qualquer uma dessas perdas. O que a gente quer dentro de uma indústria, né? Vou otimizar, o que eu quero fazer? Quero produzir bens ou serviços que respondam às necessidades dos clientes. Eu quero garantir sobrevivência da empresa por meio do lucro contínuo obtido com domínio da qualidade. Eu quero identificar problemas mais críticos e solucioná-los pela mais elevada prioridade. Tem um problema? O problema é a tua prioridade, meu caro. Vai atrás do problema. Falar, raciocinar e decidir com base em informações, fatos e dados. Administrar a empresa ao longo do processo, não apenas lá no final, end of pipe, é no fim do tubo, né? Analisando o produto, deu certo, deu errado. Não, você gerencia processo para garantir o produto. Reduzir metodicamente as dispersões, as variações do teu produto por meio do isolamento das causas comuns, das causas fundamentais. Prevenção de problema deve ser o mais atrás quanto possível e nunca permitir que um problema se repita. O problema está acontecendo, isola o problema. Evite que ele continue acontecendo. Evite que o problema se prolifere, né? Bom, como é que eu ganho dinheiro com isso para a empresa? Toda empresa, ela investe em infraestrutura. Ela investe em capacitação da equipe, calibração de instrumento, controle operacional, prevenção de riscos, auditorias. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte, tem que aumentar. Tem que aumentar, tem que melhorar isso aí tudo. Isso aqui é ajudar a prevenir problema. Marco, a empresa que eu trabalho não quer aumentar. É porque ela está enxergando isso aqui como custo, mas isso aqui não é custo. Isso aqui é um investimento. É investimento em prevenção e avaliação de problemas.
Quando eu faço investimento, saiba que toda empresa tem excesso de estoque, burocracia desnecessária, hora improdutiva, refugo, destruição de produto que deu errado, as chamadas falhas internas. Assim como toda empresa também tem pagar indenização, repor lote, frete de devolução, às vezes tem que fazer um recall, perde cliente, perde imagem de marca, são chamadas falhas externas. Mas se você fez um bom investimento na prevenção de problema, você vai reduzir os chamados custos de não qualidade, eles tendem a cair. Pelo menos é isso que a gente espera. Ou seja, esses custos para reduzir problema, eles tendem a se estabilizar, enquanto que os problemas mês a mês, semana a semana, semestre a semestre, ano a ano, eles vão caindo. Opa! E daí vem o chamado ROI, o retorno sobre o investimento. Então, tudo que você investe em melhoria vai ajudar no resultado da empresa. Porque por mais que você tenha investido em prevenir problema, você vai reduzir problemas e falhas externas e internas ao ponto que isso vai pagar. É financeiro. E aí você começa a dar resultado para o negócio, você começa a dar resultado para as empresas. Como é que eu faço isso? Mas estou perdido. Esse slide que ajuda a gente a entender isso. Você quer resolver um problema? A primeira coisa que você vai fazer, coletar dados. Vai coletar dados. Vai lá, mas não estou entendendo nada desses dados, está uma loucura, eu não consigo enxergar a solução. Beleza, classifica os dados. Aí vai ter ferramenta para você classificar dados. Classificou? Organiza os dados agora. Agora que você organizou, apresente esses dados visualmente. Aí você já começa a olhar para os dados e ajudar a ver soluções que vão te ajudar a construir melhorias. Então, é isso que a gente faz nas empresas. Quando a gente olha os dados no primeiro momento, pode estar uma confusão. Mas se você tiver técnica, você transforma aqueles dados que no primeiro momento não significavam nada para você em soluções efetivas para os processos. Como faz isso? Bom, o jeito mais fácil de fazer é intuitivamente. E a intuição manda usar o PDCA. Eu planejo, eu executo, eu avalio e eu tomo uma ação. Então, todas as ferramentas de melhoria contínua, elas partem do PDCA. DMAIC, 8A, 3A, 8D, tudo isso vai partir do PDCA. Como é que é esse PDCA? A primeira coisa que você faz é planejar o que você vai fazer. Você identifica a oportunidade de melhoria, um problema. Você observa esse problema para identificar as causas, raízes. Você analisa e estratifica os dados. Você monta um plano de ação com contramedida das causas principais. Para cada causa de problema, você tem uma contramedida para que o problema não aconteça. Aí tu executa o plano que tu montou. Uma vez que você executou, você verifica, está dando certo, está funcionando, o problema está sob controle. Se não, volta para o planejamento. Ah, não, cara, funcionou. Pô, olha só que legal, esse plano de ação que a gente fez deu resultado. Pô, deu resultado? Deu. Aí você vai para a tomada de ação, que é a eliminação da causa raiz, ou processo de melhoria contínua, e no final você revisa suas rotinas de trabalho, planejando trabalhos futuros, trabalhando nesse novo patamar mais elevado. O que ajuda nisso aqui tudo, como a gente viu? Ferramentas da qualidade. Em alguns momentos você vai usar um SCAL, em alguns momentos um fluxograma, em alguns momentos um gráfico de Pareto, um gráfico de dispersão, uma carta gráfica, e aí você vai com um histograma, e aí você vai montando as melhorias que você efetivamente pretende fazer. PDCA, ele é algo intuitivo, porque a gente faz no dia a dia. Eu sempre gosto desse exemplo aqui, porque ajuda a gente a enxergar, Tipo, vou fazer um bolo. Pô, você não sai fazendo bolo, você planeja, você pesquisa a receita, vê a disponibilidade dos ingredientes, vê se tem todos os recursos, forno, etc. Avalia se sabe fazer um bolo, se não vai pedir para alguém te ensinar, identifica o que pode dar de errado para prevenir que dê errado. Você está planejando o bolo. É o P do PDCA. Planejou? Bota para funcionar. No dia que você vai fazer o bolo, você dá uma conferida na receita, verifica se os ingredientes realmente estão lá antes de começar, inicia a receita seguindo passo a passo. Vai fazer o bolo. É o D do PDCA. Fez o bolo, aí você vai avaliar se deu certo. O bolo deu certo dentro do que eu queria? Crescimento, sabor, textura, odor, cor, rendimento. Deu certo. Estou olhando o bolo, ficou fofinho, ficou cheiroso, ficou gostoso, deu exatamente o que eu queria. Mas tem a tomada de ação. Se tudo deu certo como tu queria, tu planeja repetir o bolo, incrementar algumas melhorias, e se algo deu errado,
Aí você vai descobrir o que deu de errado, investigar a causa raiz, tratar para dar certo agora da próxima vez que você fizer. Meu bolo deu certo. O que eu vou fazer agora? Planejar a melhoria. Vou tentar fazer agora um bolo mais chique, mais gostoso, mais saboroso, com chocolate, que eu adoro chocolate. Vou fazer esse bolo diferente. Esse é o PDCA. Não tem mistério nenhum. O PDCA é uma coisa intuitiva, né? Agora, tem ferramenta, tem outras ferramentas também. Além de tudo que a gente falou, o modelo Toyota de produção, ele traz algumas outras ferramentas mais sofisticadas que ajudam muito em todas essas perdas que a gente foi falando. O foco final nosso sempre é o cliente, né? A gente sempre vai trabalhar o foco no cliente. Aí eu posso trabalhar a redução de lead time, né? de tempos de processo, de tempos de parada, de tempo de perda, de tempo necessário para a produção de um produto. Eu posso trabalhar a redução dos custos por perda de qualidade. Eu posso trabalhar a melhoria contínua da qualidade. Quando eu vou trabalhar lead time, eu posso usar ferramentas como Just in Time. Eu vou comprar na hora que eu preciso, vou produzir na hora que eu preciso. Então, área de compras, PCP, produção muito alinhada, para não ter excesso de estoque, de parada. Então, eu vou comprar, produzir, transportar na hora necessária, o mais próximo possível dos pedidos. Claro que, dependendo do segmento, a gente abre exceções. Não, tem uma oferta ótima de matéria-prima, eu já vou aproveitar esse momento e vou comprar, não é nada perecível. Claro que a gente aproveita. Isso também é ganhar dinheiro, isso também é otimizar. Mas, de uma maneira geral, é produzir just in time. Eu produzo na hora que eu preciso, eu compro na hora que eu preciso, a produção vai andando conforme a necessidade. Tact time, produzir conforme demanda, puxado, vai puxando, vai produzindo, eu vou produzindo para atender as demandas. Kanban, gestão de fluxo de produção organizado, né, para evitar gargalos. SMED, troca rápida de ferramentas, diminuir setup, diminuir tempos de parada. Quando eu penso em melhoria contínua da qualidade, tem outras ferramentas. A gente pode falar em GDoc, automação inteligente, né, com toque humano, onde que eu automatizo, onde que não, onde que há intervenção, onde que não há. TPM, a manutenção produtiva total, ferramenta excepcional aqui. Andon, gestão visual das linhas produtivas, né? Inclusive gestão à vista. Pokaioke, o famoso a prova de erro. Eu já vi algumas falas que ele fala isso de um jeito feio, ele fala que é a prova de burro, é para não fazer besteira, né? Mas o certo é a prova de erro. Você faz coisas de jeito que não dá para o cara errar. Tem que conectar a mangueira, tem 2 lugares para conectar. Então, eu vou fazer uma mangueira redonda que conecta num lugar redondo e uma triangular num lugar triangular. Assim, o cara nunca vai errar. Você começa a ver maneiras do cara não errar, você começa a criar maneiras para evitar erro. A base disso tudo, Heijunka, nivelamento de produção, Kaizen, que é toda essa cultura de melhoria contínua, mudar para melhor, sempre buscar produzir de uma forma melhor. E também aqui entra o famoso 5S, né? O senso de organização, utilização, limpeza, higiene e disciplina. Isso aqui também acaba sendo fundamental. Principalmente disciplina, E, claro, isso aqui está muito embasado na valorização das pessoas e engajamento das equipes, né? O modelo Toyota de produção, o próprio Kaizen, essas ferramentas, lá partem do pressuposto que quanto mais eu uso o cérebro das pessoas dando opinião dentro de uma empresa, mais possibilidades de melhoria existem, mais fontes para uma boa melhoria existem, né? Então, aqui já tem mais uma série de ferramentas que podem efetivamente ser utilizadas. Eu fico dando palestra aqui e olhando para o relógio, ver se estou dando o time. Eu estou no time certinho, adoro quando dá certo. Pessoal, fizemos 1 hora de palestra. Palestra é sempre muito corridinho, né? Porque a gente quer apresentar um tema como um todo. Mas eu diria o seguinte, o grande recado dessa palestra é assim, ó, não se acomode. Não ache que a sua carreira, você vai crescer na tua carreira profissional dentro da empresa, porque as coisas vão cair do céu. As empresas o tempo todo estão olhando para as pessoas. E eu estou falando isso como quem já contratou, como quem já promoveu, como quem já demitiu, como quem também já foi contratado, promovido. Né? A carreira da gente é isso. E eu digo para vocês, quem que eu queria valorizar na empresa? Quem que eu queria colocar num cargo de supervisão, num cargo de gerência na empresa? Quem dava resultado. Quando eu estava num cargo de gerência, quem eu queria de supervisor? O cara que ia dar resultado para mim. Quando você está na posição de diretor, que gerente que você quer? O cara que vai te dar resultado. Você não quer só o cara que aponta o problema. Você quer o cara que aponta o problema e solução. Então, tenham isso em mente. Sejam as pessoas que
são capazes de identificar os problemas e as soluções. Sejam as pessoas que são capazes de ver o problema onde ninguém está vendo. Isso é otimizar o processo, né? Pessoal, vou chegando ao fim. Deixa eu fazer aqui uma informação que o IPOG pediu para passar, né? A gente tem as turmas remotas, elas acontecem em aula online, que nem eu estou falando para vocês aqui, via Zoom também, e tem aulas presenciais. O IPOG está voltando às aulas presenciais, está começando uma turma agora em Manaus, ano que vem está começando em Recife, já começou em Fortaleza, vai começar em Goiás e está para começar no Espírito Santo. A turma de Manaus, ela começa, se eu não me engano, é esse mês ainda, esse mês ou janeiro, tem que ligar lá para ver. Mas está assim no forno para começar a turma. E para quem é da região e está interessado em fazer um MBA, se tornar esse profissional que sabe enxergar onde tem que melhorar os processos, conta com o IPOG, vocês não vão se arrepender. É um time de professores, modéstia de lado, espetacular. Por fim, eu queria deixar para vocês o meu contato. Professor Marco Túlio Bertolino, está aqui o meu WhatsApp, se alguém quiser falar comigo. Esse aqui é o meu e-mail. Eu estou no LinkedIn, quiser me adicionar lá, de vez em quando eu boto uns artigos, alguma coisa. Quem for da área de alimento, todo mês eu escrevo para o blog Food Safety Brasil também, um trabalho voluntário para o blog. Vai ser uma honra tê-los como leitores também. E ficou aberto agora no final, caso alguém tenha alguma pergunta. Oi, que silêncio, entendeu? Esse silêncio é sempre um perigo. A gente não sabe se a turma gostou ou se a turma não gostou. Ô, Marcelo, tem um gato andando na tua estante aí atrás, ele vai derrubar tudo aí, ó. Legal, galera. Joia. Espero que vocês tenham gostado. O que eu quero da palestra é ter despertado isso. Tornem-se solucionadores de problema. É isso que vai fazer vocês crescerem em suas carreiras profissionais. Pode ter certeza, pode ter certeza. As empresas valorizam isso, elas esperam isso de vocês. Legal, moçada? Legal. Está tudo bem se não temos perguntas? Thaís, eu dou por encerrada a minha parte. A gente pode finalizar a palestra. Obrigado, aqui está cheio de recadinho aqui para mim. Ó. Perfeito, obrigado. Professor. Muito obrigada, viu? Qualquer coisa, eu fico à disposição de vocês no WhatsApp, no grupo, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram receber informações também a respeito da nossa turma que vai estar inaugurando ainda este ano. Tá bom? Muito obrigada, viu, professor? Foi maravilhoso. Eu que agradeço, pessoal. Um grande abraço para todos. Bom restinho de segunda. Obrigado por estarem aqui na segunda-feira me ouvindo, viu? Grande abraço.